Vem cá jogar Q*berts, um jogo criado por Stephen Alexander. Ele é para 2 a 4 pessoas, dura uns 20 minutinhos e a idade acima de 14 anos. Q*berts é um jogo de cartas estilizadas de pássaros em forma de cubos. Esse vídeo tem o apoio da Bravo Jogos, a loja especializada em jogos de tabuleiro e parceira aqui do canal. Vamos ver o que tem dentro da caixa. O livrinho de regras e 110 cartas de pássaros. São 8 espécies diferentes de aves. Cada carta tem algumas informações. Temos o desenho da ave, aqui a corujinha, a minha preferida. Elas podem estar um pouquinho diferentes de uma carta para outra. Corujinha com os olhos abertos, com os olhos fechados e aqui piscando. Para não gerar dúvida, no cantinho aqui esquerdo acima tem sempre a qual espécie a carta pertence. Além do desenho, a qual espécie ela pertence, tem aqui embaixo a quantidade de cartas. A coruja nós temos 10, do flamingo são só 7, desse pato são 13. Deste aqui, do pássaro compridinho, são 20, desse mais cúbico pequenininho são 20 também. O tucano são 10 cartas, o pássaro azul 17. A arara tem 13. E a quantidade de cartas de cada espécie está totalmente relacionada com o tamanho do bando que vamos construir. O tamanho do bando é indicado aqui do lado direito acima. Temos sempre um valor menor e o maior. O menor se refere a quantas cartas são necessárias para formar um bando pequeno. Então, da coruja precisamos de 3 cartas. Um bando grande já precisaríamos de 4 cartas. Para o flamingo, 2 cartas de flamingo já formam um bando pequeno, 3 cartas, um bando grande, e assim por diante. Vamos ver como se joga? Decidimos quem será o primeiro carteador, e ele deve embaralhar todas as cartas. Depois, vai formar 4 fileiras com 3 cartas cada. O detalhe é que as fileiras não podem ter animais repetidos nela. Primeira, segunda, terceira, por exemplo, aqui, 2 corujinhas, não pode. Repetiu? Deixa de lado a carta e pega outra. Repetiu de novo. Aqui sim. E a última fileira, uma coruja, um pato e um pássaro pequenininho. Deixa eu subir um pouco mais essas cartas aqui. Depois de montar a área central, o carteador vai distribuir 8 cartas para cada jogador, de preferência uma a uma. E em seguida, abre uma carta para cada jogador, representando a primeira ave da sua coleção. Para ganhar o jogo, o jogador deve ter em sua coleção 7 tipos diferentes de aves, então 7 espécies diferentes, ou então 2 espécies com pelo menos 3 cartas nelas. Deixamos um monte de compras aqui do lado e vamos ver o que o jogador pode fazer. Na sua vez, o jogador vai pegar todas as cartas de uma mesma espécie, a que ele escolher, para baixar na mesa. Se ele baixar a espécie fazendo um sanduíche, por exemplo, aqui ó, ele vai pegar esses 2 pássaros pequenininhos. Ele vai fazer um sanduíche em uma das fileiras. O que significa isso? Ele tem que colocar as cartas ou do lado esquerdo ou do lado direito de qualquer fileira. Se ao colocar as cartas, ele conseguir fazer um sanduíche de outras aves, então assim, entre este e este tem esses 2 pássaros aqui. Ele pode recolher e colocar na sua mão. As cartas da fileira são novamente agrupadas e uma fileira não pode ter apenas uma espécie, então o carteador deve abrir uma nova carta. Se a nova carta for idêntica à espécie já existente, ele abre outra, até que apareça uma carta de espécie diferente. E agora é a vez do outro jogador, que também vai pegar suas cartas e escolher como baixar. Esse aqui vai escolher a carta da coruja. Ele só tem uma coruja na mão, então baixa apenas uma carta. Onde? Ele vai colocar essa coruja aqui e vai fazer um sanduíche entre essas 2 corujas do pássaro azul. Então ele recolhe esse pássaro. A carta aqui vai ser arrumada e como sobrou nessa fileira ainda 2 espécies diferentes, não precisamos repor nada. Volta para esse jogador. Ele vai usar a arara, só tem uma dela, ele vai colocar aqui. Entre essas 2 araras tem essas 2 corujas, ele recolhe e coloca na sua mão. E nesse momento, esse jogador conseguiu fazer um bando, o bando de corujas.
O bando pequeno de corujas precisa de 3 cartas, ó, numeração 3. Então, ele tem 3 cartas de coruja. Quando o jogador faz um bando, se for pequeno, ele pega uma das cartas e coloca aqui na sua coleção. Se fosse o bando grande, por exemplo, aqui 4 corujas, ele pegaria 2 cartas para a sua coleção. Foi pequeno, pega uma só. Todas as cartas que sobraram vão para o descarte. Vou deixar aqui do ladinho. A fileira está apenas com uma espécie, então abrimos uma nova carta. O jogador pode também querer baixar cartas sem recolher nada, então ele deve escolher um lugar onde não tenha os pássaros que ele está baixando ou que tenha do mesmo lado. Por exemplo, ele quer colocar esse grandão aqui. Se ele colocar nessa ponta, ele é obrigado a pegar esses pequenininhos. Aqui ele pode colocar em qualquer lugar que não vai fazer nenhum sanduíche. Nessa fileira ele até pode colocar aqui, que também não vai fazer nenhum sanduíche. Mas ele decide por aqui. Quando o jogador descarta suas cartas sem recolher nenhuma, ele tem a opção, se quiser, de comprar 2 cartas do monte e colocar na sua mão. Ele fez isso com a esperança de conseguir um pássaro azul e ter 5 cartas dele, mas não veio. Veio um pato e uma arara. O jogador passa a vez para este aqui. Esse jogador vai colocar um pato aqui deste lado, fazendo esse sanduíche e recolhendo essas 2 cartas. Não formou nenhum bando ainda, passa a vez. As rodadas vão acontecendo dessa forma, até que um dos jogadores consiga eliminar todas as cartas de sua mão. Então vamos supor que a vez desse, ele tem 4 cartas de pássaro azul e vai baixar todas, sem fazer nenhum sanduíche. Vai baixar todas aqui, ó. Colocando grudadinha só para você poder enxergar dentro da tela. Mas se tiver espaço, deixe todas as cartas abertas. Assim que o jogador acaba com as cartas de sua mão, a rodada termina. Todos os outros jogadores, não importa quantas cartas ele tenha na mão, ele deve descartá-las. Porém, as cartas do centro da mesa e as cartas de coleção continuam onde estavam. Aquele que se livrou de todas as cartas na mão será um novo cacheador, que deve dar 8 cartas novamente para cada jogador. E é ele que vai começar a nova rodada. Ele descartou esses 4 pássaros azuis na esperança de receber um pássaro azul na mão e conseguiu, aqui. Então, se ele conseguir pegar esses 4, com mais um, ele vai fazer um bando de 5, um bando pequeno. Para recolher, ele precisa ter uma arara, um tucano ou um passarinho alto. Ele vai usar o passarinho alto e vai recolher tudo que tem aqui no meio. Em seguida, ele mostra que formou um bando pequeno de pássaro azul. Uma das cartas vem aqui para sua coleção e o restante é descartado. Como aqui sobrou só uma espécie, devemos abrir uma nova carta. E todas as rodadas acontecem exatamente dessa forma. E o jogo vai terminar assim que um dos jogadores conseguir uma das 2 condições de vitória, tendo na sua coleção 7 espécies diferentes ou então 2 espécies com 3 cartas cada. E esse foi Kill Birds, um jogo fácil de aprender e divertido de se jogar. Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que trago por aqui. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!